Shalom, meu povo! Como vocês estão? Boa tarde, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, sua família, que Deus traga a cura, restauração, libertação, que Deus possa trazer na sua vida tudo que você almeja, tudo que você está esperando, que Adonai possa te entregar nessa tarde. Ele é bom, ele é o leão da tribo de Judá, operando Deus quem impedirá. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos aqui porque a bondade e a misericórdia de Deus têm nos alcançado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, graças a Deus por mais um dia, por mais um final de semana. Deus é quem cuida de todos nós, é Deus que está a par de todas as coisas. Então, Deus, ele conhece nossos pensamentos, porque em Jeremias 2:11, Deus, ele fala que eu é que sei que pensamento tem ao vosso respeito, pensamento de paz e não pensamento de guerra, nem de destruição, nem de aniquilação. Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito, ele quer o bem para todos nós. Somos nós que somos negligentes, gente. Quando nós estamos cansados, nós não temos disposição para buscar a Deus. Quando nós estamos achando que as coisas estão dando tudo errado, nós queremos parar de prosseguir, entendeu? Eu já fiz um propósito, Deus me trouxe isso na minha memória agora. Eu já fiz um propósito de 3 meses de oração em uma igreja. Eu chegava em casa assim por volta das 10 horas da noite, eu pegava o baúzão. Então a parada que eu descia, ela era escura, então só descia eu naquela parada. Então uma certa noite, quando eu desci do ônibus, né, que eu comecei a caminhar, então tinha uma retunda, tinha um balão, né? E quando eu cheguei no meio daquele balão, que eu sempre ia pelo meio do balão, porque vinha carros e ali as luzes do carro iluminava aquela área. Então eu senti passos andando atrás de mim, mas eu pensei na minha cabeça que era um ex-genro meu, né, que estava querendo fazer gracinha, que ele tinha essa mania. Então eu não dei importância, eu não olhei para trás, eu só senti alguém botar alguma coisa nas minhas costas e disse: passe a bolsa. Aquilo ali foi anunciado um assalto e eu tava com a pasta na mão, porque aquela pasta era a documentação que eu levava para a igreja toda segunda-feira, era toda segunda. Durante 3 meses, toda segunda-feira eu ia para a igreja fazer essa campanha. Então eu tava com aquela pasta na mão, tava com a bolsa aqui debaixo do braço, e estava com um copo de água descartável que eu tinha trazido da igreja. Então, quando ele disse, passe a bolsa, é um assalto, eu sentei o copo d'água na cara dele e gritei: eu estou vindo da igreja, Satanás, que o Senhor te repreenda. E ali, meus amados e queridos irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que ele viu um anjo na minha frente, porque ele correu, bateu de retirada e saiu correndo desesperado no meio da... Ali tinha um parque, ali perto daquela parada, daquele balão, e ele começou a correr e eu comecei a gritar: socorro, um assalto. Dali de onde eu estava para a minha casa, a minha vizinha que ficava à espera da filha dela que vinha da escola, escutou os meus gritos e gritou: fulano chamou pelo meu filho, sua mãe está gritando ali. Então ele correu, mas ele não conseguiu encontrar a pessoa. Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa a você. No meio de tanta busca, no meio de busca mesmo, de perseverança, eu perseverando naquela campanha, acreditando, crendo que Deus já teria me entregado a vitória. Eu fui abordada pelo indivíduo que queria levar minha bolsa, estavam meus documentos, e o que eu tinha na minha carteira era R$ 50. Eu taquei o copo d'água na cara. Eu acho que até hoje ele se lembra dessa abordagem, que ele, em vez de me abordar, ele que foi abordado. Hein? Porque quando você sai de casa com um destino, com um propósito, com uma direção de buscar a Deus, não tem, irmãos, não tem na face da terra algum
há alguns filhos adeptos do adversário disfarçado que queira te interromper, que queira te destruir, que venha fazer as suas reações demoníacas, satânicas, que ele venha ter êxito. Quando você está debaixo das asas do Onipotente, quando você está revestido com a couraça da justiça, você é guardado, você é protegido, você é defendido, Deus te defende, Deus te esconde, Deus te livra, Deus te protege, Deus te dá capacidade de você botar gigante para correr, viu? Gigante para correr. Então, meu filho diz, mãe, a senhora não faça mais isso não, reagiu a um assalto. Eu falei, rapaz, eu não ia entregar o que é. Irmão, foi uma coisa automática. Aquela reação que eu tive naquela hora foi uma coisa automática, não foi de mim, foi de Deus. Eu quero dizer para vocês que eu cheguei em casa toda mijada, mas que eu reagi. Ai, oh, glória. Então, Deus é maravilhoso. Eu não sei porque eu estou falando isso faz tantos anos. Já tem mais de 22 anos isso. E Deus me trouxe isso na minha memória. Era quando eu morava na Samambaia. E aconteceu isso. Então, irmãos, é o seguinte. A rainha Esther, ao terceiro dia, ela se aprontou com seus trajes reais e se pôs no interior da casa do rei, defronte da sua residência. O rei estava sentado no seu trono real, em seu palácio, em frente ao portão da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela a graça aos seus olhos e o rei estendeu para Esther o centro de ouro que tinha na mão, e Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse, o que é que tens, rainha Esther, qual é a tua petição? Até a metade do reino se dará a ti. E Esther respondeu, olha, a Esther, ela ficou 3 dias, ao terceiro dia Jesus ressuscitou, né? Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, depois de um longo jejum de 3 dias, que a rainha Esther estava fazendo em pró de uma causa impossível, que era vencer Amã com as suas estratégicas suja, nojenta, podre, a qual ele havia agido, preparado, arquitetado, decretado lei para destruir, para acabar, para arruinar com o povo da rainha Esther, que era uma nação, um povo um povo de Deus, um povo que carregava o sangue, né, nas veias. Jesus também era judeu, então eles carregavam o sangue de um libertador, de um transformador, de uma pessoa que veio para trazer mudança. Então a rainha Esther, depois que ouviu seu tio falar o que é que estava acontecendo nas escondidas, porque ele estava agindo nas caladas. Só que sempre tem alguém que ouve, que escuta as manobras que o adversário quer fazer contra as nossas vidas. Então, quando você tem uma comunhão com Deus, quando você anda em comunhão, quando você tem as suas antenas ligadas com o Espírito Santo, ele revela o oculto e o profundo e o que está escondido. Porque com Deus não existe esse negócio. Deus é cego, Deus não é cego, Deus não é surdo, Deus não é deficiente, Deus não é paralítico. Deus, ele está atento a tudo. Então, assim como a rainha Esther, o terceiro dia, ela se aprontou com seus trajes reais e se pôs no interior da casa do rei. Então, quer dizer, ela não morava na casa do rei, ela tinha sua casa. Vivia ali com as outras mulheres, né? Com as suas amas, com as suas mulheres que serviam, que cuidavam da beleza, que cuidavam do dia a dia da rainha Esther. Então, ela foi sabendo que ela poderia ser morta, porque ela não foi convidada.
mas ela se convidou. Por que ela se convidou? Porque ela orou, ela buscou, ela se revestiu, ela se fortaleceu, ela buscou primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas foram acrescentadas na vida dela. Então, quando você busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Então, quando você, quem quer que seja, se dedica a buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas vêm com facilidade na nossa vida. Agora, quando nós buscamos recurso, refúgio, ajuda do homem, ele pode ajudar e também pode prometer e pode esquecer. Mas quando nós falamos das nossas necessidades para Deus, quando nós nos fechamos em um quarto, quando nós nos mantemos em sigilo com Deus, contando para Deus, falando para Ele, contando para Ele, chorando para Ele, revelando para Ele a nossa situação, você pode ter certeza que o céu se move em nosso favor, porque Ele é especialista. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra de todo o mal. Então, nós precisamos estar fazendo como a rainha Esther, buscando a Deus em primeiro lugar. E as suas coisas e as demais coisas serão acrescentadas. Porque Mardoqueu manteve a Esther informada do que Amã estava preparando para destruir o povo de Deus. E a única arma que a rainha Esther tinha era se preparar espiritualmente para enfrentar o rei. Porque ela só iria ter com o rei se ela fosse chamada. Se ela não fosse, podia ser sentenciada à morte. Mas naquele dia, a beleza da santidade, a luz radiante do poderoso Elohim estava na vida daquela moça, daquela mulher. Quando ela chegou, Quando ele viu, a graça de Deus o alcançou. A melhor coisa do mundo é quando a graça de Deus está sobre a nossa vida, porque quando ele alcança. Ele faz acontecer coisas que ao olho humano é impossível. Mas nessa tarde eu quero determinar e declarar na sua vida que assim como Deus fala, eu é que sei, eu que conheço. Eu conheço os seus pensamentos e eu sei. Os pensamentos que eu tenho a vosso respeito é pensamento de bem, é pensamento de paz, é pensamento de alegria, de prosperidade, de abundância. Onde está doendo em você? Onde é que você está sendo atacado? Onde é que você está sendo ferida? Onde foi que alguém armou, arquitetou, projetou para derrubar você? Amã queria derrubar, porque Amã queria até mesmo, vamos supor que ele queria assumir o trono do rei, porque ele era má, perverso, diabólico, satânico. Então, quantas pessoas se armam como Amã e fica na empleitada, fica nas esquinas, fica à distância te observando, te cobiçando, te desejando, querendo te ver caída, querendo te ver teu mal, querendo ver você falida, querendo ver você morta, porque existe, irmão, pessoas que quer botar você dentro de um caixão, você viva, quer silenciar você, quer calar você e quer manter você sobre o jugo deles. Mas nessa tarde eu quero te dizer que assim como Deus, através da rainha Esther, quebrou aquela sentença, quebrou aquele jugo, quebrou aquela armadilha, aquela tranqueira, aquela surtileza, nessa tarde nós, na autoridade que é no nome de Jesus, nós quebramos, nós desligamos todo espírito familiar, todo espírito da morte, dos antepassados, espírito de pessoas que já partiram, mas que estão aí na terra perturbando, causando danos, causando dor, causando tristeza e causando morte. Esse mal vai sair agora, porque na autoridade que é no nome de Jesus, eu rasgo esse decreto agora, eu anulo o decreto de Amã sobre as nossas vidas. O que está morto na nossa vida vai viver
vai ter cura, vai ter liberdade. Que o Senhor nessa tarde visita as pessoas que estão em hospitais, que estão no leito da dor, que estão em coma, que estão nas UTI, pessoas que estão sendo diagnosticadas, que não tem jeito, que não tem solução. Mas nessa tarde Deus vai entrar com solução, Deus vai entrar com poder, Deus vai entrar com cura, com restauração e com libertação. Deus está cortando o laço do passarinheiro, quebrando a marca da morte, e Deus está tirando nessa tarde essa ferramenta diabólica, maligna e satânica. O mal não vai prevalecer sobre a nossa vida, porque operando Deus, quem impedirá? Irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantos dias... O que Deus irá fazer foi como Deus fez no reinado do marido do rei, o esposo da rainha Esté, Assuero. Deus vai fazer a sentença de morte. Deus está quebrando nessa tarde e os demônios estão voltando para as profundezas do abismo sem ter direito de retorno. Quem está deitado vai se levantar. Quem está condenado à morte, Deus levanta nessa tarde. Deus sara sem precisar de um comprimido, de um antibiótico do homem, mas o antibiótico de Deus desce nessa tarde e entra onde eu e você não podem entrar. Deus abençoe você, uma boa tarde e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Amém?